Oi, eu sou o João e eu acho que a última partida do Neymar pela seleção não foi só sobre futebol. E na verdade eu nem sei se foi oficialmente a última, eu particularmente espero que não. Mas assistindo aquele momento me deu uma sensação bem estranha. Depois refletindo ali, depois que o Brasil já tinha perdido, depois de alguns dias refletindo sobre aquilo, é tipo quando você percebe que alguma coisa importante tá acabando, mesmo sem ninguém te falar, porque querendo ou não, principalmente pra mim, o Neymar sempre foi muito importante na minha vida por muito tempo. Pô, eu lembro quando eu era moleque, eu tentava fazer o moicano do Neymar e ir pra escola. E eu acho que até pra maioria das pessoas, de alguma forma, o Neymar foi importante. Seja lá se ele era uma expectativa da gente ganhar uma Copa, que agora a gente tá indo pra 30 anos sem ganhar. Se era, enfim, por algum meme, por discussão, ele sempre esteve lá. Só que aí chega um momento que você começa a pensar, cara, e se isso daqui estiver chegando ao fim? E no meio desse pensamento, eu comecei a perceber uma coisa que me incomoda bastante. A gente quase nunca percebe quando a gente tá vivendo o fim de um ciclo. Não tem aviso, não tem uma despedida bonita, não tem uma legenda falando essa é a última vez. Ele simplesmente acontece. E isso não é só no futebol, é na nossa vida como um todo. É com amizades, é com fases da nossa vida, é com versões nossas que vão ficando pra trás. E às vezes a gente fez algo pela última vez e nem sabe. A gente talvez saiu com alguém pela última vez e a gente nem se tocou. A gente fez algo que a gente gostava muito e nem se tocou. E a última vez que algo foi como antes, passou simplesmente despercebido. E na verdade, isso é bem estranho, né? Porque a gente sempre acha que vai ter mais uma chance, que aquele momento vai acontecer, que vai ter mais um momento, mais uma oportunidade de a gente viver aquilo de novo, mas nem sempre tem. E eu lembro que, pensando sobre isso, eu conversei com os meus amigos e, cara, em algum dia os meus amigos dormiram pela última vez na minha casa e a gente nem se tocou. Ou alguma vez a gente jogou o jogo que a gente gostava muito pela última vez a gente nem se tocou. Ou em algum momento eu fiz determinada coisa que eu gostava muito de fazer quando eu era criança e depois que eu me tornei adolescente, depois que eu me tornei adulto, isso parou de acontecer e eu nem me toquei. São rotinas, são pessoas, são momentos, são coisas que eram muito normais e hoje simplesmente não existem mais, simplesmente não acontecem mais. E não teve um tchau, não teve uma despedida. Isso só ficou no passado, sabe? E talvez seja isso que aquele momento do Neymar representa, principalmente pra mim. Não é sobre ele, não é sobre o quão grandioso ele foi pra mim. É sobre a gente, sobre como o tempo passa e a gente só entende depois, sobre como os ciclos acabam com ou sem a nossa permissão, sobre essa foi a última vez que você dormiu na casa do seu amigo, ou essa foi a última vez que você dormiu na casa dos seus avós, que você comeu aquele bolo maravilhoso que a sua avó fazia. É simplesmente sobre como os ciclos acabam e sobre como a gente precisa aprender a aceitar isso mesmo doendo muito pra gente. Ou não. Ou pode ser só um ciclo que passou e você nem se tocou, porque na verdade você nem se importava. Mas pode ser sim um ciclo que agora você, olhando pra esse vídeo, você fala, cara, muitas coisas passaram e eu nem me toquei. Porque acho que no final das contas, a vida não é feita só de grandes começos. Ela também é feita de finais silenciosos, às vezes dolorosos, mas na maioria das vezes a gente nem se toca que é um final. E talvez o mais louco disso tudo seja quantas pessoas ou quantas coisas importantes da sua vida já acabaram e você nem percebeu. E se esse vídeo te fez pensar sobre isso de alguma forma, ou se você refletiu sobre como as coisas passam e às vezes a gente nem percebe, comenta aqui embaixo. Quero muito ouvir sobre como que você entende sobre isso. E claro que isso daria uma ótima conversa.